Condromalácia patelar, bursite trocantérica. Como que a gente vai fazer um processo de reabilitação de melhora clínica? O primeiro passo de tudo na medicina é a gente ter educação e saber o que é de fato esses diagnósticos, né? O que são de fato esses diagnósticos. Primeiro passo, definição do que é uma condromalácia patelar. Para quem ainda não está ligado, eu sempre boto meu caderninho aqui para lançar os gatilhos mentais. Oi Maria, boa noite, seja bem-vinda. Chegou aqui, vamos nessa. Condromalácia patelar. O que é isso? Condromalácia é um amolecimento da cartilagem que fica atrás da patela. Danilo, eu tenho dificuldades de mentalizar esse processo. Então, calma, que aqui o processo é diferente, tá certo? Vamos aprender o que é o nosso joelho. O joelho, a gente tem o osso da coxa, que se junta com os ossos da perna, ali o fêmur, a tíbia e a fíbula, e no meio deles tem um acolchoado, que é esse fofinho da cadeira que a gente fica sentado, que a gente chama de menisco. E na frente tem uma terceira articulação, um terceiro osso, que a gente chama de patela, que é um osso que fica flutuando nessa articulação. Que a ação da patela é aumentar o ângulo de extensão, o quanto que a gente consegue esticar o nosso joelho. Vamos lá, sempre tem uma analogia aqui para vocês. Pensem no seguinte, vocês estão ligados o que é um guindaste? Aquele guindaste que tem lá, que você vai levando, e na ponta do guindaste tem um cordãozinho meio pendurado, né, que fica aquela bolinha balançando. Aquilo ali é para aumentar o braço de ação, para aumentar o ângulo que o guindaste consegue se esticar. Então essa é a mesma lógica que a nossa patela tem no joelho. A patela, ela aumenta o alcance dessa extensão. E tudo no nosso corpo é uma distribuição de cargas. Eu sempre falo assim, o nosso corpo é igual a um carro. O carro tem que ter um bom alinhamento e um bom balanceamento para que você consiga distribuir de uma maneira igualitária essa carga. Para que não tenha um desgaste, um atrito desse osso da patela com esse osso do fêmur, existe uma capinha que é chamada de cartilagem. E aí, igual aquele menisco que tem o acolchoado do fêmur com a tíbia e a patela, tem uma cartilagem entre a patela e o fêmur. Se essa cartilagem ela tem um processo de desgaste, um processo de amolecimento, fica mais friável e aí vai ter limitação. A principal queixa clínica de uma pessoa que tem condromalácia patelar é de dor. Uma dor inespecífica, uma dor que é meio por aqui na frente do joelho. Oi Dani, boa noite, seja bem-vinda. Obrigado pelo comentário aqui. Pacientes que têm dor na região anterior do joelho, uma dor que você não consegue apontar com uma polpa digital, então é uma dor, como eu falei, né? Imagina que meu cotovelo é meu joelho. O paciente diz assim, olha, doutor, eu tenho uma dor meio por aqui. Não sei dizer exatamente como é que é. É uma dor meio funda, uma dor meio surda. E existem algumas posições, alguns gatilhos que pioram a queixa clínica de pacientes que tenham esse diagnóstico, né, de condromalácia patelar. Ficar muito tempo sentado. Então existe uma coisa chamada sinal do cinema, que é, doutor, meu joelho começa a doer quando eu passo muito tempo sentada. Fico lá 2 horas, 3 horas, estou assistindo um filme, né, no cinema, por isso que esse sinal do cinema. E aí quando você vai levantar, tem um pico, tem um gatilho, porque começa a ter atrito entre o osso da patela e o osso do fêmur. Vamos lá, definimos. Então eu acho que nesse ponto aqui já ficou um pouquinho claro, né? Para o pessoal que está online, vocês conseguiram entender esse primeiro processo? Primeiro de tudo, né, pessoal, na medicina é educação. Então não adianta você chegar e ter um diagnóstico se você não sabe, se você não consegue palpar aquilo que está no seu corpo. Então, primeiro passo, qual é a ação da patela? Aumentar o alcance da extensão do nosso joelho. O que é essa condromalácia patelar? É esse
amolecimento da cartilagem que fica protegendo a parte do contato da patela com o fêmur. Dito isso, dito esse primeiro passo, conseguiram entender? Posso progredir? Interajam aqui, vamos embora. 1, 2, 3. Boa, Maria. Só para ter certeza que vocês estão me escutando, tá? Eu tô falando para frente de uma câmera, então eu tô me vendo, não tô exatamente vendo vocês. Ah, Tamires aí, ó, chegou. Seja bem-vinda, Tamires. Comecei, fiz a definição de condromalácia, você chegou por agora, não se aperreia não, tá certo? Vamos lá. Quais são os fatores de risco? Em todo esse processo, pensem que eu falei em um sexo feminino e, de fato, mulheres são mais acometidas por esse contexto de amolecimento. Qual é um fator de risco? A gente tem diversas causas, que são causas multifatoriais, que associam a uma maior predisposição para aquele indivíduo ter uma condromalácia, tá certo? Existem causas anatômicas, e aí mulheres normalmente têm um quadril mais alargado. Um quadril mais alargado vem juntando com um joelho um pouco mais para dentro. Esse joelho mais para dentro começa a ter um desbalanço naquela distribuição de cargas. Nosso corpo é um carro. O carro precisa estar bem alinhado e bem balanceado. Se existe algum desequilíbrio, algum desalinhamento, algum desbalanço, alguém vai ter a sobrecarga. Normalmente essa estrutura que tem sobrecarga gera dor, que é a principal queixa clínica do paciente com condromalácia. Beleza? Então, mulheres, mas existe um segundo ponto, que tem uma doença extremamente recorrente na nossa sociedade, que se chama obesidade. Então, você ser do sexo feminino, você ter uma maior massa de gordura e uma menor massa muscular, é fator de risco para você ter sobrecarga naquela região característica específica da cartilagem que fica ali atrás dessa patela, tá certo? Só para vocês terem mais alguns detalhes em mente. Eu falei que principalmente, né, quando você fica muito tempo sentada, porque a patela faz a extensão. Quando você fica muito tempo em flexão, você começa a gerar uma sobrecarga naquela região que quando você vai usar, fica aquela sensação de que estava meio frio, né? Isso tem uma lógica. Quando a gente começa a, por exemplo, subir e descer escadas, o nosso peso corporal, a nossa sobrecarga, ela aumenta em até 3 vezes do nosso peso. Ou seja, fica mais difícil você subir e descer escadas quando você tem a dor, quando você tem a doença que está descompensada. Quando você está correndo, por exemplo, essa sustentação, né, do peso corporal pode chegar a valores até de 10 vezes o seu peso. Condromalácia patelar definida. Vamos para a segunda patologia que a Tamires questionou. Bursite trocantérica. Então, assim, essa bursite é muito questionável esse diagnóstico, porque por vezes é um diagnóstico mais geral. Eu tenho uma dor na topografia aqui do meu quadril e meu médico disse que eu tenho uma bursite. Bursite é uma inflamação da bursa. Bursa daquela região do trocânter, que é um picozinho do osso do fêmur, que é o seguinte: toda região do nosso corpo onde tem mais carga, você vai ter uma área de contato maior. Vem um princípio da física. Pressão é força sobre área. Então, se você tem uma maior pressão, você precisa aumentar a área para diminuir a força, para diminuir aquela sobrecarga. Por isso que existem algumas regiões dos nossos ossos que são mais fortes, que são mais alongadas, que são maiores. Eu falei dos ossos ali da perna, a gente tem a tíbia e a fíbula. A tíbia é mais grossa, por quê? Porque tem mais carga nela do que na fíbula. Beleza? Existem patologias, existem doenças nessa região do quadril
que são da parte de inflamação dessa bursa, tá certo? Mas existem tendinopatias de glúteo médio, existem dor do tipo miofacial, existem patologias que são intra-articulares, então dentro da própria articulação do quadril que isso pode acometer, e aí, como eu falo, na medicina, tudo é um quebra-cabeça. Quanto mais peças desse quebra-cabeça a gente tiver, mais ou melhor, né, fica essa visão. E basicamente, para a gente diferenciar se essa dor na topografia do quadril é dentro ou fora dessa articulação, a gente pergunta para o paciente: descreva a sua dor. Isso é maravilhoso, isso é fantástico. O paciente, quando tem uma dor dentro do quadril, ele faz um C e faz assim, ó. Eu vou até me levantar aqui. Doutor, minha dor no quadril é assim. Pega assim. Isso levanta o sinalzinho de alerta para a gente fazer uma análise mais aprofundada, inclusive com exames de imagem, para descartar maiores gravidades nessa queixa clínica, tá certo? Então vamos lá. Vamos assumir que esse diagnóstico de condromalácia patelar tá ok, que esse diagnóstico de bursite trocantérica também tá ok. Como é que a gente vai fazer um tratamento? E aí, pessoal, tanto para esse contexto da bursite quanto da condromalácia, é botar massa muscular. Nosso corpo é um quê? Um carro. Para você reduzir o desgaste ali do seu pneu, da sua roda, esse carro tem que ter o quê? Um bom alinhamento, um bom balanceamento. Tem que ter uma estabilidade, tem que ter um alinhamento e tem que ter tração, certo? Então você tem que ter força, tem que ter potência, tem que ter uma coisa que a gente chama de amortecedor. E o que é amortecedor no nosso corpo que reduz a sobrecarga, a porrada ali, ó, que eu falei de 3 vezes, de 10 vezes quando você está andando, subindo e descendo escadas, quando você está correndo, quando você está agachando, quando você está pulando, que começa a ter incômodo clínico na sua articulação. Se chama músculo. Músculo é um órgão central, ponto-chave do nosso corpo. E aí, condromalácia, Danilo? Vamos pensar aqui, ó. Eu já falei daquele guindaste, daquele processo de alongamento. Eu tenho que colocar quadríceps. Então, quadríceps, essa parte anterior aqui da minha coxa, que faz a extensão do meu joelho, que a patela tem essa ação. Se eu tenho um quadríceps fortalecido, eu vou começar a ter um melhor alinhamento ali da minha patela, tá certo? Então, em todo esse processo de flexão e extensão da minha articulação. Voltando para o segundo ponto, bursite trocantérica. Eu falei de tendinopatias de alguns músculos ali da região, dentre eles o glúteo médio e alguns outros músculos que fazem uma coisa que a gente chama de rotadores externos do quadril, fazem esse processo de abertura e fechamento, falando de uma linguagem bem simples, clara e palpável aqui para vocês, tá certo? Danilo, mas é o seguinte, eu tenho dor. Como é que eu vou tratar a dor fazendo movimento? Gente, aí eu vou fazer mais uma vez o convite. Lá no canal do YouTube eu tenho alguns vídeos associados em relação a por que você sente dor, como que a gente trata, faz uma reabilitação dessa parte osteomuscular com movimento, com exercício. E especificamente, foi muito legal o questionamento da seguidora, porque tanto para a bursite, seja esse diagnóstico global ou mais individualizado mesmo, tanto para a condromalácia, os exercícios de isometria vão fazer um ponto-chave nessa progressão, nesse processo de reabilitação. Que vamos lá, são 4 fases de reabilitação de qualquer queixa clínica de dor osteomuscular que o paciente tenha. Primeira fase, o que é que a gente vai fazer com o paciente? Controle de dor e evitar perda de arco de movimento. Qualquer topografia, qualquer queixa clínica da parte osteomuscular, primeira fase vai ser essa. Segunda fase, ganho de força
E só ganha força quem faz força, quem faz treinamento de resistência. Musculação vai tratar tanto a sua condromalácia quanto o seu contexto da bursite. Terceira fase, potência. Então a gente vai executar movimentos balísticos, movimentos de execução mais rápida do que aquilo que você estava na fase prévia. E quarta fase, você fazer o exercício, você ter a sua promoção de vida, de saúde, como se nada tivesse acontecido. E como é que faz a progressão de uma fase para outra, Danilo? Através de uma queixa clínica pontual aqui que os pacientes questionam, tanto da parte de condromalácia quanto de bursite, que é dor. Então, dor a gente não consegue palpar, não consegue quantificar quanto de dor que você sente, né? Você não vai ter um exame que vai mostrar essa dor. Então, dor é uma experiência, é uma sensação que o paciente tem. E aí, para a gente deixar essa dor um pouco mais palpável, a gente usa uma escala visual analógica, que lá no canal do YouTube eu já coloquei alguns vídeos associando esse contexto dessa classificação. E aí, de 0 a 10, você vai pontuando. E para a progressão de cada uma dessas fases, tanto para a condromalácia quanto para a bursite, você vai pontuar de 1, 2, 3, 4 até o 10. De 0 a 4, a fase está habilitada a você progredir. De 5 a 6, você reduz a sobrecarga, reduz o número de repetições. De 7 para mais, você regride de fase e volta para aquele princípio. Controlar a dor e evitar a perda de arco de movimento. A gente tem que entender uma coisa. Dor da parte osteomuscular é doença que está ativa. Então a gente precisa tratar, senão essa dor vai progredir e o incômodo vai sempre tender a piorar, ficar de maior intensidade, começar a ter maior limitação para a sua autonomia e sua funcionalidade. 15 minutinhos, pessoal. É maravilhoso isso. É 1, 2, 3 valendo. O pessoal aqui entrou. Foi... Sil, veja só, Sil, então faço o convite para você chegou por aqui, assistiu essa live, além disso, faz a inscrição lá no canal do YouTube, porque eu já tenho um bocado de vídeo associando aí questões dessa parte osteomuscular, dor no joelho, dor de lombar, processo de reabilitação, como é que você faz esse processo dessa fase dessa fase por fase, né, como eu descrevi aqui. Então tem muita coisa legal, interativa aqui para vocês absorverem. Com um bônus, uma coisa surpresa. Essa live aqui, o editor tá aqui, vai ficar salva lá no canal do YouTube. Para quem chegou do meio para o final, ou então quem perdeu, que tinha ativado o sininho, que quer aprender, que quer consumir algum conteúdo, então já lá no canal do YouTube vai estar a live salva, tá certo? Então aproveitem e qualquer dúvida, qualquer questionamento, joga lá nos comentários, vamos ter um bate-papo, vamos evoluir, tá certo? Deixa eu só fazer uma revisão aqui. Hoje, condromalácia patelar e bursite trocantérica. Amanhã